Pode voltar. Então, vamos refazer a nossa introdução, então, cumprimentá-la a todos, trazê-los para essa energia de aprendizado, estabelecer com todos essa agenda que nós vamos ter para hoje, em parceria com a Secretaria de Educação. Eu sou a Daniele, eu sou diretora do Instituto BEI, convidada aí pelas equipes da Secretaria para a gente trazer um pouco de conhecimento a vocês do desafio do trabalho à distância, né, da educação remota, em parceria com os nossos colegas do Instituto Ânima. Então, vou trazer para vocês os professores Leonardo e Alessandra, especialistas no tema, para que a gente consiga tornar o dia a dia mais fácil e de trabalhar com os alunos e com mais conforto também. E para isso a gente vai investir os próximos minutos nesse trabalho de conhecer e aprofundar, dando a vocês a oportunidade de fazer perguntas, de conhecer, direcionadas aí ao tema que nós vamos discutir hoje. Então, tenham um excelente curso e que a gente possa contribuir para os próximos tempos à distância, mas que seja marcante e que seja bastante transformador no dia a dia de todos vocês. Muito obrigada e com vocês, o Leonardo, por favor. Olá, bom dia a todas e a todos que estão aqui. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Daniele, pelo convite, pelo apoio. Obrigado, Alessandra, aqui pela parceria na construção desse curso. Espero que seja um momento de muita reflexão e de uma aproximação desse modelo do online, que isso seja rico e que a gente consiga dar mais passos para a promoção da aprendizagem. Esse é um tema que é muito caro a mim. Eu trabalho com modelos que têm interação online há bastante tempo, seja na educação presencial, trazendo algumas interações online, ou seja, na educação à distância ou nos modelos híbridos, que eu tenho trabalhado bastante, em que a gente tem o presencial e tem o à distância também. Eu sou mestre e doutorando em estudos de linguagem, numa linha de educação mediada por tecnologia no Cefet de Minas Gerais. Sou líder de formação docente aqui no Instituto Ânima e coordeno programas de formação docente em parceria com a Universidade da Finlândia. E a gente faz sempre nos modelos híbridos, então espero trazer algumas contribuições para vocês. Queria passar a palavra da Alessandra para que ela também se apresente. Bom dia a todos, bom dia, Léo. Então, vou me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Alessandra, eu sou matemática, né? Então, minha graduação é em matemática, sou especialista também em matemática e mestre em educação matemática. Eu trabalho, né, com educação básica, trabalho no ensino superior também, com as licenciaturas em matemática, com as engenharias, e trabalho no Instituto Ânima também como líder de formação docente, e estou à frente de uma parceria com a Universidade de Stanford, né, junto com a equipe, que é o Léo, que é a Fernanda, e o Edson, que é o nosso diretor de formação. Tenho trabalhado, né, remotamente, então tenho dado todas as minhas aulas online, então tenho colocado tudo isso que a gente vai conversar aqui em prática, né, tenho enfrentado alguns desafios, tenho, né, pesquisado, conversando com a equipe também, conseguindo descobrir várias alternativas. Isso é uma construção também com os nossos alunos. Então, a gente junta realmente todo o nosso conhecimento com o conhecimento dos nossos alunos e tem funcionado muito bem. Então, a gente veio compartilhar aqui a nossa experiência e o nosso conhecimento na área mesmo. É isso, Léo. Obrigado, Ale. Então, vamos começar aqui essa apresentação de hoje. Primeiramente, queria compartilhar aqui com vocês, então, uma apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre como que vai funcionar esse curso, e aí a gente já vem para os tópicos do dia. Vamos ver se vocês já estão vendo aí a minha apresentação. Alessandro, está vendo? Só vai ver se entra, então já vai entrar para vocês também que estamos assistindo. Bem, então,
nós somos do Instituto Ânima, como o Daniel já nos apresentou, e a gente tem um foco muito grande nos trabalhos aqui na formação docente. A Ânima é um grupo educacional e a gente tem diferentes instituições de ensino, como a UNA, UniBH, em Minas, Unisociesc no Sul, São Judas em São Paulo, e o Instituto Ânima é esse braço sem fins lucrativos que cuida da formação docente, inclusive externamente às nossas instituições. Espero contribuir com vocês. Como que vai funcionar a dinâmica do curso? A gente tem hoje este webinário para a gente fazer aí a nossa abertura, a nossa primeira conversa. Ele é um curso de curta duração, são 8 horas de estudos no total, então é uma introdução a esse tema, e espero que dê vontade de que todos vocês se aprofundem, né, nos temas de interação online. A gente vai enviar para vocês amanhã os materiais para estudos autônomos. Então, vocês vão receber videoaulas, um podcast, vários textos, sugestões de atividades para que vocês façam autonomamente, para autorreflexão em casa, e inclusive compartilhem com os colegas que estiverem também fazendo o curso. E vocês vão ter, então, do dia 15 ao dia 23, para poder estudar esses conteúdos. E no dia 24, que é sexta-feira da semana que vem, neste mesmo horário, a gente faz um outro webinário, a gente se encontra ao vivo aqui de novo. A Fernanda, que também trabalha aqui na nossa equipe de formação docente, vai estar com a gente nesse dia, para a gente finalizar, então, o nosso curso com discussões sobre avaliação e colaboração em ambientes online. São temas que vocês vão ver nos materiais, e a gente vai trazer essa discussão no dia 24. E uma coisa importante que eu queria lembrar, que vocês já receberam por e-mail, é que quem desejar ter certificado desse curso precisa fazer também uma inscrição pelo Simpla, que é uma plataforma de eventos. A gente já viu que alguns de vocês já fizeram essa inscrição, mas muita gente ainda não fez. Então, só lembrar que quem quiser o certificado de participação precisa ir lá, tá bom? Então, vamos começar aqui agora. Eu queria trazer resultados da pesquisa que a gente fez com vocês. A gente trabalha muito numa perspectiva de aprendizagem centrada no aprendente, em quem está com a gente fazendo parte do processo de formação. E a gente gosta muito de conhecer vocês, então. Antes, para a gente poder, inclusive, pensar em alguns conteúdos, discutir aqui internamente, ver que propostas de discussão a gente pode trazer. E queria compartilhar, então, os resultados, já que é um grupo tão grande que está participando. A gente tem agora quase 200 pessoas ao vivo e tem mais gente que está participando do curso. O que vocês nos responderam? Olha só, a gente teve 869 pessoas que se inscreveram para esse curso. E todos responderam, porque tinham questões obrigatórias. E quando a gente perguntou se os estudantes de vocês têm acesso a smartphone e celular, com acesso à internet, a grande maioria falou que sim. A maioria tem. Então, a gente percebe que mais de 80% dos alunos de vocês, na percepção, na observação que vocês fizeram em sala de aula, mais de 80% ou todo mundo ou a maioria dos alunos tem esse acesso. Então, é um número muito grande. É claro que a gente não pode esquecer daqueles poucos, né? Assim, é uma porcentagem pequena em que a maioria ou ninguém tem. A gente não pode se esquecer deles, a gente precisa pensar nas maneiras como a gente vai promover a aprendizagem desses alunos nesse momento em que a gente se vê nessa crise do Covid-19, em que a gente precisa promover a aprendizagem online. Então, como que a gente vai dar acesso a instruções, a orientações de estudos, a materiais, enfim, para esses alunos que não têm? Mas que a gente pode contar com a grande maioria, né? Mandando materiais, fazendo discussões, interações à distância. Isso é bem legal a gente saber que vocês trazem esses dados. Além disso, vocês, quase na totalidade, têm acesso à internet, que é bom saber que vocês, então, podem fazer suas pesquisas, enviar os materiais, vocês vão, né, parecem ter uma facilidade
de acesso para isso, inclusive para estudar essa modalidade, né? Aqui do jeito que a gente está fazendo, importante que vocês tenham. Sobre experiência com aprendizagem à distância, sendo como educadores ou como alunos, a gente vê também que a maioria de vocês já tem alguma experiência. Aí a gente tem 17% apenas que não tem experiência e todo o resto, então mais de 80% também, tem experiência ou como estudante ou como educador, ou inclusive nos dois papéis. Então, o que é bom, a gente pode contar com a experiência que vocês já têm, né? A gente não está partindo do zero para a maioria, a gente já está partindo de uma experiência prévia, então vocês já devem ter refletido sobre as estratégias. E um dado que eu achei muito legal é de ver que vocês também têm uma autoconfiança bacana em relação à capacidade que vocês têm de mediar experiências de aprendizagem à distância. A gente pediu para que vocês colocassem aí uma escala de 0 a 10 para nos contar o quanto vocês acreditam que vocês vão dar conta de fazer essa mediação nesse momento tão crítico, né? Tão sensível para a gente. E a gente vê aí que a curva está alta a partir do número 7, numa escala de 0 a 10, é o 7, 8, 9, 10, aí os maiores números que a gente tem. Então, ou seja, que bom contar com a autoconfiança também da maior parte de vocês. E é isso, eu acho que todos e todas que estão aqui realmente vão dar conta. São capazes, vocês têm a experiência docente, e no fim, né, a gente está lidando com a aprendizagem. Muda a ferramenta, muda a tecnologia, mas se mantém o principal, que é essa experiência de mediação de aprendizagem, de promoção de aprendizagem para os nossos alunos. E tudo que a gente já estudou, as teorias de aprendizagem, metodologias, a gente pode fazer a transposição. A gente coloca o nome desse curso, né, do presencial ao online, estratégias, né, para mudança de modalidade, exatamente porque a gente acredita muito nessa transposição de muita coisa que a gente já faz no presencial para o online, com certa facilidade, inclusive. A gente, claro, tem as ferramentas e algumas estratégias que são muito específicas do online, mas muito do que a gente faz no presencial, a gente tem as transposições com as ferramentas, com as tecnologias digitais, e a gente consegue pensar novas formas de fazer aquilo que a gente já conhece também. Então, não é jogar fora, né, o que a gente já faz no presencial, e sim como que a gente repensa nossas práticas e faz essa transposição aqui para o online. Tem uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que foi a resposta. Eu fiz aqui uma nuvem de palavras a partir das respostas que vocês deram sobre quais recursos vocês já estavam utilizando nas interações com os alunos. A gente vê aí, né, a nuvem de palavras, coloca mais forte, né, maior aí a fonte daquelas palavras que a gente usou mais, e o WhatsApp é o que está bombando entre vocês aqui nas interações com os estudantes. Mas também a gente vê forte o uso de redes sociais, do Facebook, do YouTube, do Instagram e do Google Classroom. A gente vê que existem outros recursos que vocês utilizaram, muita gente falou de outras, mas o que estava em comum aí neste grupo que está fazendo esse curso, então, são essas palavras, né? As redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Google Classroom, Instagram e YouTube. Bem legal, porque são ambientes digitais que os nossos alunos também já estão acostumados. Eu gosto muito disso que vocês estão fazendo, que é usar aqueles recursos que os alunos já usam no dia a dia para a promoção de aprendizagem. Então, é fácil, eles conseguem acessar, eles já estão acostumados, eles conhecem as ferramentas, e a gente inserir a aprendizagem aí, tirando o Google Classroom, todos esses outros recursos são o dia a dia das pessoas, né? São o dia a dia hoje do jovem, então a gente consegue acessar eles bem ali. E a gente fez algumas outras perguntas sobre como que está sendo a interação, a experiência de interação online com seus alunos, quais estratégias vocês estão usando,
o que vocês já sabem sobre promover a aprendizagem, né, à distância, e o que vocês gostariam de saber. Bem, a gente percebe uma diversidade muito grande nas respostas que vocês deram a essas perguntas, mas uma coisa que nos saltou aos olhos aqui é o quanto que a grande maioria está positiva em relação a esse processo. Aqui podemos sim promover a aprendizagem à distância, muita gente citando essa boa oportunidade de inovar, uma boa oportunidade de experimentar novas ferramentas, que os estudantes eles estão dando conta que a aprendizagem ela está acontecendo. A gente viu que tem algumas pessoas que não estão interagindo ainda também, tá? E algumas pessoas que têm as dificuldades mesmo da ferramenta, que precisa desse apoio. Muita gente falando que o que gostaria de aprender, inclusive, são ferramentas. A Alessandra vai trazer várias ferramentas hoje aqui. Algumas pessoas falando também que gostariam de pensar em como fazer os vídeos. A gente vai falar um pouco disso hoje também. Mas eu queria ressaltar que a positividade da maioria com essa questão foi uma surpresa muito positiva para a gente. Assim, essa abertura à inovação, a abertura a aprender as ferramentas e a vontade das pessoas de aprender. Então, obrigado pelas respostas. Foi muito bom vê-las aqui. Bem, então agora vamos começar um dos assuntos do dia de hoje, dessa introdução ao curso, que são os recursos em áudio, vídeo e videoconferência, que a gente pode utilizar aqui na aprendizagem à distância, nessa interação online. Ô, Léo, posso só fazer um comentário aqui de umas perguntas que estão aparecendo, algumas Claro. questões, né, que estão aparecendo. O pessoal está perguntando se aquela confirmação, né, do número do pedido que eles, no e-mail, se já é a confirmação da inscrição. A resposta é sim, já é a confirmação da inscrição. E o pessoal está falando aqui que muita gente falou que tentou fazer a inscrição, mas já estavam encerradas. Então, o pessoal está falando que vai abrir de novo e vai ficar até o final do curso. Tá? Então, o pessoal pode ficar tranquilo aí, que eles vão conseguir fazer a inscrição hoje, a partir de hoje de novo. A gente... É isso. Inclusive, está confirmado, se você recebeu o e-mail, depois da inscrição, depois de responder ao nosso questionário, se você recebeu o e-mail, sua inscrição está confirmada. Agora, o Simpla que gera o certificado, tá? Então é bom só lembrar que são duas inscrições, uma para estar aqui participando com a gente, receber o material, e uma outra num link que chega no seu e-mail para conseguir esse certificado. A inscrição já está aberta lá de novo, então depois o pessoal já pode fazer. Legal. Não está aberta, Alessandra, só para esclarecer, está aberta no Simpla. No Simpla, isso. Quando você está falando, Daniele, que tem gente que não se inscreveu no curso ainda, nem para estar aqui, é isso? Eu entendi que para receber o certificado. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui. Aí eu falo, eu respondo. Escreve aí para a gente no chat, tá, gente? Isso. Por favor. Se vocês não se inscreveram no Simpla ou se não inscreveram em nada ainda, se não responderam o questionário. Se responderam o questionário está tudo certo, está inscrito no curso. Só falta o Simpla. Ok. Tá bom? Bem, vocês continuam vendo aqui a minha apresentação, né, gente? Sim, então, sim. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos gêneros audiovisuais em áudio que a gente pode utilizar nos nossos cursos. A gente tem muitos gêneros, né, que são os tipos de materiais que a gente pode utilizar. Então, entre eles, né, os podcasts, que são aqueles arquivos de áudio, que só tem áudio, que a gente envia, pode ouvir a qualquer hora. A gente tem as videoaulas, as videoconferências, apresentações de PowerPoint narradas, que é um recurso muito simples de ser feito e que roda como um vídeo para o estudante. Tutoriais, curta e longa-metragens, documentários, enfim. Nem tudo a gente precisa
produzir, né? A gente pode usar aquilo que já está pronto, disponível na internet. A gente atuando aí como professor, como um curador de materiais que já existem prontos na internet, o que é muito legal. E o que usar, né? Bem, depende muito dos recursos que a gente tem disponíveis, claro, né? Quais são as ferramentas que a gente tem, mas eu acho que o que usar sempre depende muito também dos nossos objetivos de aprendizagem. Então, qual é o objetivo de aprendizagem daquela aula ou daquela sequência didática que eu vou trabalhar? Mas também do meu perfil como professor, do seu perfil como professor, professora, do perfil dos alunos e das alunas, e também, então, do tipo de educação que você acredita. Quando eu falo do tipo de educação que você acredita, tem muito a ver, então, com a sua visão sobre a aprendizagem. Mas o que você vai fazer com esses materiais? Você vai passar conteúdo para o estudante, ou você está fazendo uma promoção de aprendizagem mais baseada em resolução de problemas, no desenvolvimento de competências, então aí aprendizagem por competências, é muito diferente, né? O tipo de interação que eu vou propor para o meu aluno, se eu quero trabalhar conteúdo ou se eu estou resolvendo problemas, que é o que eu acredito mais, numa aprendizagem baseada em competências e em resolução de problemas. Então, essa definição ela é muito importante. Assim, o que eu quero é você ter isso claro, inclusive escrito, né, no seu planejamento. Assim, ao final aqui dessas aulas, o meu aluno deve ser capaz de. E aí, o que ele deve ser capaz de fazer? Você declarar isso por escrito, com verbos, né, que te ajudem a pensar no que ele é capaz de fazer, te ajuda a definir, então, o que você vai usar. Eu vou precisar de interação, então de videoconferência, ou de interação ali no WhatsApp, que tipo de interação é essa? Eu vou jogar um problema para os alunos e vou fazendo a mediação, e aí eu vou trazer conteúdos para dar base para que ele possa resolver esse problema, ou eu vou verificar se ele sabe algo que eu passei, então verificação de conteúdo faz parte do que eu vou avaliar. A Alessandra vai falar muito de avaliação com vocês depois, né? A gente tem essas definições, são muito importantes para a gente pensar na avaliação depois, e aí a gente pensa nos conteúdos baseado nisso, né? No que eu preciso alcançar, como que eu vou avaliar, então eu penso nesses conteúdos. Então, decidir isso é importante, mas também pensar nos perfis também é muito relevante, porque eu me dou bem gravando um vídeo para os alunos, é algo que eu dou conta, eu me sinto confortável, ou eu me sinto mais confortável com áudio e não com o vídeo. Mas eu posso não gravar o vídeo, mas eu posso fazer a videoconferência ao vivo, igual a gente está fazendo agora, me sinto mais confortável assim. Então, além dos recursos, seu perfil, mas e o dos alunos? O que os alunos se interessam? O que eles consomem? Quanto que eles se engajam? Uma estratégia que eu gosto muito de fazer é entrevistar meus alunos. Conversar com eles assim, e aí, quando que estudar tem sido mais gratificante, mais engajador para você? Quando você estuda de verdade aquilo, sente prazer em estudar? E quando que não tem sido engajador? Quando você tem ficado assim, desestimulado para estudar? Que tipo de materiais você tem mais vontade de estudar quando eu mando? É vídeo, é texto? Porque a gente conhecendo melhor nosso aluno, a gente também pensa melhor nas nossas estratégias, né? Tradicionalmente, a gente pensa muito no que a gente vai fazer e envia, mas se a gente conversar antes, nos ajuda a planejar melhor. E sobre o vídeo, né? Quando que a gente usa ao vivo? Quando que a gente usa materiais gravados? Essa é uma pergunta que eu gosto de trazer, porque o material gravado não vai gerar interação, né? Então, se eu preciso dessa interação, né, de receber uma pergunta, como a gente vai receber de vocês aqui, vocês podem ir digitando perguntas aí no chat, tá, gente? À vontade. A Fernanda, nossa colega, está aqui de olho nas perguntas para passar para a gente. Então, a interação é importante. Eu vou tentar promover uma discussão entre os estudantes. Eu quero promover ali um trabalho em grupo, ao vivo, e eu mediar esse trabalho.
Então a gente precisa do ao vivo, a gente precisa da videoconferência. Mas para eu dar instruções, para eu explicar conteúdos que não precisa de interação, né? Eu posso, então, gravar aqui com o meu celular um vídeo para o meu aluno mandar, gravar um áudio para o meu aluno enviar. Então, usar os dois recursos é muito interessante quando isso é possível para a turma. Quando essa turma tem acesso à internet de maneira consistente. Não tendo, mas tendo acesso à internet de maneira não consistente, não o tempo inteiro, mas tendo em alguns momentos, né, a pessoa consegue ter acesso à internet na casa de um parente que ela está indo visitar mesmo nesse momento de Covid, que a gente não recomenda, mas a gente sabe que acontece. Existe um Wi-Fi que ela consegue acessar em alguns momentos, em outros não. Então a gente pode mandar os materiais. Então, a gente saber como que o aluno tem acesso à internet nos ajuda também a pensar se a gente pode fazer o ao vivo ou só o gravado. A gente recebeu aqui uma fala da Larry, né, que ela fica mais confortável com WhatsApp, áudio, que ela vai realizando explicações de conteúdos e interagindo com o recurso. Muito legal. Então, a gente saber, né, o que nos deixa mais confortável e ver que, olha, eu mando áudio e eu interajo no WhatsApp com os alunos, legal. Não foi ao vivo, mas eu consegui uma interação. Então, o Larry mandou esse relato e é bem legal a gente pensar isso, né, que mesmo com o áudio a gente consegue a interação porque a gente tem o WhatsApp, a gente tem os outros recursos aí dos ambientes. E aí, quando o aluno, Joel mandou a pergunta, quando o aluno não tem interesse em nada, nem nas aulas presenciais? Pois é, o engajamento do estudante é um tema muito complexo, porque a gente tentar conhecer esse estudante, tentar conversar, como eu falei, né, entrevistar a turma, conversar individualmente mesmo com esse estudante, para entender, né? E aí, você que não está tendo, esse aluno que você percebe que não tem engajamento em nada, se você consegue ter um papo com ele individualmente para entender mesmo assim, o desengajamento, pode ser uma estratégia interessante, porque às vezes a atenção, o aluno recebendo essa atenção, que talvez é o que ele está precisando, do professor, ele vê que ele foi ouvido, que o professor prestou atenção nele, o professor se preocupou com ele, que às vezes é algo raro na vida deste aluno, né? Que é alguém que ele percebe que se preocupa com ele, às vezes isso é o suficiente para trazer um engajamento. E às vezes entender algum tipo de material específico, algo que você pode mandar que auxilia mais esse estudante desengajado, pode auxiliar numa curva de sair do engajamento e iniciar algum nível de engajamento. Alessandra, quer complementar algo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é importante, né, ouvir esse aluno e entender o porquê desse desinteresse, né? Se é uma dificuldade mesmo com o conteúdo, com a metodologia. E eu acho que a forma mais eficiente mesmo de descobrir isso é conversando mesmo, mantendo essa aproximação, né, com o aluno, ele sentindo essa confiança, essa relação de confiança, ela é muito importante. Eu acho que é isso. E para responder, Léo, aquela questão do Simpla, está reaberto para fazer a inscrição para receber o certificado. Tá? Ok? Sim. Isso que a gente falou, né, do engajamento, que a Alessandra completou, assim, criação de vínculo, né? A gente sabe que a afetividade é algo essencial para a aprendizagem, né? A gente conseguir tentar um estabelecimento de vínculo com esse estudante desengajado pode ser a grande mudança de chavinha aí para ele, sabe? Uma outra questão, assim, como que a gente promove interação nas aulas por videoconferência? É algo bastante relevante da gente conversar, porque quando a gente está na videoconferência, que é, né, esse momento síncrono, ao vivo, com o estudante aí do outro lado, é muito comum que só o professor tenha
espaço de fala e não o estudante. Então, aí para isso a gente pode fazer uma videoaula e mandar, né? Ou gravar um áudio e enviar, se só o professor vai ter o espaço, se a gente não tem interação. Então, que estratégias a gente pode usar se a gente estiver ao vivo com o estudante para trazer essa interação? Bem, a gente geralmente não está com uma sala com tanta gente, né? Como agora. A gente está com 203 pessoas ao vivo nesse momento, então difícil que a gente abra o vídeo e áudio para todo mundo, mas aí pelo menos a gente vai conseguindo então abrir o espaço para as perguntas e respondendo. É importante a gente fazer isso. Vocês estão interagindo no chat que a gente está vendo, então além de interagir entre vocês, a gente consegue ir respondendo algumas das questões. Então trazer o que a turma também quer discutir, ouvir a turma é muito importante para fazer sentido a videoconferência. E se a gente está com uma turma menor, de 30, 20, às vezes até mais, né? A gente tem umas turmas maiores, né, Ale, de 50, mas que é possível, é um número possível de ter a abertura para as pessoas entrarem por voz, por vídeo. É muito legal deixar que isso aconteça e conversar mesmo, bater um papo com as pessoas sobre aquilo. Além disso, uma coisa que a gente nota é que se você grava a videoconferência, as pessoas elas têm mais vontade de interagir, porque elas querem depois ter essa gravação com a participação delas. É uma estratégia muito estética, mas que gera engajamento. É muito legal que alunos, às vezes, querem poder mostrar para a família, para os responsáveis, aquilo, né, que ele fez na aula, aquela pergunta ou aquele comentário que ele fez. Então, ajuda a gerar mais engajamento e interação quando você grava a videoconferência e envia essa gravação depois. Fazer perguntas provocadoras. Existem, como o Zoom, algumas plataformas de videoconferência que permite que a gente divida o grupo, né, a turma inteira em grupos, e aí então a gente separa assim, grupos de 5, gera um desafio, as pessoas têm que discutir, gerar resposta ou uma solução de problema e depois volta para a turma inteira. Então você consegue fazer trabalho em grupo ao vivo por videoconferência, dependendo da plataforma que você usa. Então a gente tem várias plataformas, né? A gente tem o Google Meet, o Hangout, né, do Google, a gente tem aqui o Zoom, uma outra que chama Whereby. Vocês vão ver isso tudo, tá? Esses nomes nos materiais que a gente vai enviar amanhã para vocês. Então, algumas têm recurso de dividir salas, outras não. Eu posso fazer uns comentários que estão aparecendo Claro. aqui. A Giane falou que ela usa bastante o WhatsApp, né, e o Google Classroom, mas que a dificuldade é que os alunos acessem esse material. A Cláudia também comentou que, infelizmente, essa internet não é a realidade de todos os alunos, não são todos que têm acesso, e às vezes ela não é tão boa. Então, a internet de qualidade ruim às vezes atrapalha essa questão da aula online. Outros também falando, a Giane comentou que muitos alunos utilizam o telefone dos pais, e como os pais precisam trabalhar, fica difícil. Então, eu fico pensando que isso tudo vai precisar de um planejamento, né? Talvez um primeiro contato com os pais de alguma forma para combinar esses horários, para ver se realmente consegue colocar num horário ali que o pai não vai precisar tanto do telefone. Isso é pensar em estratégias mesmo. Esses são os desafios, né, que a gente realmente está enfrentando e pensar como é que isso pode ser feito. E aí o que você está dando como dica, Léo, de gravar os vídeos, o podcast, os próprios grupos de WhatsApp que o aluno ele pode acessar em alguns momentos que os pais liberarem no telefone, é uma grande possibilidade, né? Ajuda bastante. Tá bombando Sim. aqui de comentários. Aos poucos eu vou fazendo alguns. Legal. E sim, a gente tem que trabalhar muito com a realidade, né? Qual que é a realidade do perfil da nossa turma? Então, os alunos não têm acesso frequente à internet, não dá para considerar as aulas ao vivo, mesmo, né? Porque não adianta a gente trabalhar também no mundo do ideal, se na realidade isso não vai ajudar a promover a aprendizagem. Então, o aluno tem acesso aos materiais pelo celular dos pais que trabalham durante o horário que você estaria disponível para interação ao vivo.
é a interação assíncrona mesmo, aquela que não é ao vivo. É isso que vai ser possível fazer. Então, gravar os materiais, gravar a aula, mas, como já foi comentado aqui antes, né, então, como promover a interação assíncrona? Como promover a interação? Você enviando um áudio, um vídeo que você gravou com o seu celular, materiais para leitura também, vídeos que você pegou na internet, né? Não precisa ser o que você fez, mas você gerando questões problematizadoras. A problematização é muito importante, né? Você propondo uma resolução de problemas e então você fazendo a interação assíncrona. Você pode dividir em grupos de WhatsApp a turma, inclusive, né? Você pode ter um grupo inteiro com a turma e pequenos grupos divididos também para gerenciar os trabalhos em grupo. E aí o aluno faz naquele tempo em que o pai deixa ele pegar o celular para poder estudar, né? Mas é importante isso que a Ale falou, conversar com os pais, né? Manda uma mensagem para o pai falando da importância do aluno ter todo dia um horário para acessar a internet. Ô, Léo, a professora Samira está comentando que a dificuldade, às vezes, é porque a gente tem poucos recursos em casa e que, com isso, ela descobriu que ela ficou muito dependente do quadro. É bacana que a gente vai conversar um pouco isso, especificamente para as aulas de matemática, o que a gente pode fazer com esses poucos recursos, né, ou com a internet mesmo, como é que a gente tem uma alternativa para esse quadro, né, branco que a gente tem na escola mesmo, Samira, a gente vai falar um pouco sobre isso. A Cláudia, Léo, muita gente colocando Pedro, perguntando quais são os aplicativos que podem ser usados para fazer videoconferência, e você já falou que a gente vai mandar esse material, que eles vão ter acesso a várias sugestões, e a gente vai falar alguns aqui também. Né? Então, eles estão pedindo muitas sugestões de estudos, né? Isso a gente vai mandar bastante, gente, pode ficar tranquilo. Só para responder o Pedro, então, aí, aplicativos para videoconferência, para quem tiver essa possibilidade. Zoom, aí agora, esses aplicativos eles estão tendo, inclusive o Zoom, alguns problemas de privacidade, tá? Então, gera senha e manda a senha para o aluno para acessar, porque ajuda a proteger a privacidade. O Hangout do Google, ou Google Meet, né? Tem esses nomes, para quem usa o Google Classroom, principalmente, e tem outro chamado Whereby. Esses nomes, o jeitinho de escrever certinho, tá num texto que vocês vão receber amanhã, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês vão receber isso. O Léo, você comentou aí de fazer grupos, né, no WhatsApp, e agora o WhatsApp faz videoconferências também, várias pessoas, então você consegue, então se for para uma discussão de alguma atividade, né, resolução de algum problema que eles precisam conversar um pouco, já é possível fazer com algumas pessoas a videoconferência também, aquela chamada por vídeo, né? Sim, exato. Então, assim, a gente consegue fazer os trabalhos em grupos no WhatsApp, nas videoconferências, os alunos se organizam também, né? Assim, eles têm os grupos de WhatsApp, geralmente, entre eles, então eles se organizam para fazer. É bem legal a gente manter nas aulas, como a gente acredita muito em interação, né, Alessandra? A gente recomenda muito que vocês mantenham uma dinâmica de trabalhos em grupo, de colaboração mesmo, entre estudantes, mesmo nesse período em que a gente precisa trabalhar de maneira remota. Uma outra questão que eu queria trazer é vamos gravar os nossos vídeos e podcasts, etc., ou usar vídeos prontos da internet. Olha, eu recomendo que vocês gravem o que é específico seu, sabe? Assim, aquela fala de mediação que você tem com o seu aluno. Por quê? Geralmente, vídeo de conteúdo, assim, olha, eu vou explicar um determinado conteúdo que faz parte aqui do meu programa, né, que está na minha disciplina. Vou ensinar algo sobre formas geométricas para o meu aluno. Bem, talvez tenha um vídeo muito bom feito por um professor youtuber, porque é uma nova profissão docente, né? Ser um professor youtuber. As pessoas trabalham com isso, elas ganham, né, o dinheiro delas com isso, tenta assim. Então elas fazem muito bem. Tem muito professor fazendo isso muito bem.
muito bem produzido, muito bem explicado. Então, se eu fosse fazer isso agora, gravar esse vídeo aqui na minha casa, explicando formas geométricas, bem, talvez eu fizesse um vídeo que eu iria explicar direitinho, né, isso para o meu aluno, mas que não ia ficar tão legal quanto desse professor youtuber que fez um vídeo ótimo, e eu vou usar meu tempo para fazer essa gravação de algo que já tinha muito bem explicada. Então eu posso mandar um vídeo que eu encontrei, que eu joguei no Google, achei, e que eu assisti e achei que é uma boa explicação, confiei nela, então compartilho, como material didático, né? Como livro didático, que a gente já usa, que é outra pessoa que escreveu, não foi a gente. Usar os vídeos também assim, de outros autores, e a gente grava para os nossos alunos, é aquela mediação de aprendizagem mesmo. Então, instruções, dúvidas, desafios. Então, eu crio uma atividade, gravo um vídeo explicando o que eu espero que seja feito na atividade. Eu dou uma explicação adicional àquilo que eu encontrei. Está faltando algo, eu queria explicar uma outra possibilidade de resolução de uma atividade, de um problema. Então, eu gravo a minha mediação, mas eu não preciso gravar conteúdo por conteúdo se eu encontrar isso bem produzido por outras pessoas. E, falando em áudio, vídeo, videoconferência, a gente tem muitas estratégias de ensino e aprendizagem que a gente pode utilizar. Então, a gravação de conteúdo para os nossos estudantes, se a gente não encontrou esse conteúdo bem produzido antes. Fazer resolução de problemas para os estudantes, né? Então, coloca um problema, uma equação, entre outras questões, e faz a resolução ali para o estudante ver. Gravar instruções para as atividades. Você pode fazer eu acho muito legal fazer roteiro de atividade para o aluno enviar, deixando claro, né, o que você quer, o passo a passo da atividade. Mas você pode gravar um áudio ou um vídeo fazendo essa instrução. Eu fiz isso de exemplo para vocês, tá? Vocês vão receber amanhã algumas atividades e eu fiz um vídeo caseiro com o celular fazendo uma breve introdução a ela. Então, acho que isso pode ser uma estratégia legal também. Você pode gravar entrevista ou aula com convidados. Nesse momento de distanciamento social que a gente está fazendo, né? Acho que nem gosto de falar social, porque social a gente tem, né? Estamos no social agora. Distanciamento físico que a gente está vivendo, você pode fazer uma videoconferência com um convidado, gravar e mandar esse link da gravação para o estudante. Então, isso é bem legal, você mandar para a turma. Solicitar o vídeo e o áudio como atividades. Não é só você que precisa fazer vídeo e áudio. Os estudantes podem fazer vídeos e áudios para você. Então, solicitar a gravação de um vídeo ou de um áudio apresentando um tema. Você pode fazer, por exemplo, um seminário com os estudantes, cada grupo tem um tema, então cada grupo vai fazer uma sequência de áudios ou de vídeos. Você pode pedir que o estudante entreviste pessoas, né, da família que convivem ali em casa com eles, entre outras questões. Gravar um experimento, faz um experimento em casa e grava para mim e manda o resultado do experimento. Então, o vídeo e o áudio como atividade de aprendizagem, inclusive a atividade avaliativa, é bem legal também. Pode, inclusive, gravar uma resolução no papel. Já vi vídeos feitos assim, gravando o papel, sabe? E que fica muito bem feito e que você consegue ver direitinho o que o estudante escreveu. Então, a resolução de um problema ao vivo, sabe? Além disso, a recomendação de que as videoconferências não sejam só expositivas. Se tem interação, se é possível, gere a interação. A gente bate muito nessa tecla da interação. Léo, a Sandra Mendes está comentando aqui que ela não consegue dar atenção a tantos estudantes por grupos de WhatsApp, que é uma loucura ter muitos grupos com todos interagindo ali ao mesmo tempo e que a maioria tem mais de um vínculo, né? Tem mais de uma turma e que aí fica muito difícil. Novamente trabalhar com a sua realidade. Assim, quanto tempo você tem disponível, quantas turmas você tem, quantos alunos você tem no total. Então, é muito difícil ter
grupos separados numa mesma turma, então você pode ter uma turma, um grupo só da turma inteira, mas você pedir a divisão deles entre a própria turma. Então, os alunos têm os grupos separados e depois você pode ter ali uma liderança em cada atividade. Por exemplo, você pode fazer um rodízio de lideranças no grupo e alguém tem que te mandar a atividade, um relato de como que foi a contribuição dos participantes. Então, você não necessariamente precisa estar como administrador ali de cada grupo, mas fazer a divisão dos grupos e ter uma maneira de interagir com o grupo, mesmo via representante, mandando feedback depois, é legal. Então, pensar assim, qual estratégia você consegue para manter o trabalho em grupo, como essa que eu falei agora, mas considerando a sua capacidade real de interação com os estudantes. O que você acha, Lê? É isso mesmo? Tem alguma contribuição? É isso mesmo, Léo, concordo plenamente. A Cláudia Cristina está comentando aqui que ela está achando esse momento muito importante, né? Então, ela está tendo muitas descobertas em relação aos recursos tecnológicos que podem trazer essa maior interação com o aluno e melhorar a aprendizagem. Então, ela está gostando bastante aqui. A gente fica feliz, né, Léo, com esses comentários. Que bom, obrigado. E uma coisa assim, para a gente finalizar essa introdução ao audiovisual, eu acho que é muito legal para fazer aquilo que a gente já comentou hoje, que é criar vínculo e manter, na verdade manter, que você já tem vínculo, né? Mas manter o vínculo mesmo aqui nesse momento de aprendizagem remota. Porque quando o aluno te vê explicando para ele, ouve a sua voz, isso ajuda a manter essa sensação de que o professor está me dando atenção, o professor está comigo de verdade. Quando a gente só envia texto e não tem nenhum momento assim de ouvir a voz, ver o rosto do professor, mesmo que seja esse vídeo caseiro, tá? Porque ele é super legal e eficiente. Grava aqui, modelo selfie, um vídeo, você explicando algo para o seu estudante. Gente, isso faz toda a diferença para a manutenção do vínculo. Então, tentem fazer isso em alguns momentos. Ô, Léo, uma última questão aqui. O Francisco de Assis está perguntando sobre ferramentas de compactar vídeos para ser menos pesado. Se tem alguma dica. Então, eu trabalho com editores de vídeo mesmo. Então, eu trabalho com o Adobe Premiere, mas eu posso verificar aqui se eu acho algum outro recurso também. Então, esse Adobe Premiere, ele tem uma licença gratuita por alguns dias. Então, você tem que baixar, porque ele é pago, né? Você tem que baixar e você tem, acho que, 14 dias gratuito. Então, você pode, por exemplo, fazer uma série de vídeos, faça o planejamento, faça a série de vídeos, baixa e usa esse momento de teste, se você não for pagar, né, a mensalidade do software. Usa esses 14 dias de teste para fazer essa compactação toda. Fica bem leve nele, mas existem outras ferramentas que são gratuitas mesmo. Mas um jeito que eu acho mais eficiente, talvez, e que não tem limite, é você colocar no YouTube. Porque aí, se você coloca no YouTube seu vídeo e manda para os estudantes, fica bem leve, porque o YouTube faz a própria compactação dele e o estudante já acessa via link. Você só envia o link, e se você não quiser que isso fique aberto para todo mundo, você pode deixar como não listado nas configurações. Então, faça a conta no YouTube, coloca lá os vídeos, coloca cada vídeo nas configurações dele como não listado, e aí só quem tiver o link consegue assistir. É o que vocês estão fazendo agora. Esse link que vocês estão usando no YouTube, ele está como não listado. Ninguém que não teve acesso ao link consegue assistir, não consegue ir lá jogar agora numa pesquisa no YouTube e nos encontrar. Então, é uma estratégia que eu acho a mais eficiente, que não tem problema de ter que aprender a usar o software. O YouTube é muito intuitivo, muito fácil. Inclusive, uma maneira fácil de achar de aprender a usar o YouTube é usar o próprio YouTube. Você vai no YouTube e coloca na busca como
inserir vídeos no YouTube, como criar minha conta no YouTube. E aí você vai ver um tutorial em vídeo te explicando passo a passo. É isso, eu ia falar que hoje tem vídeo explicando tudo, né, Léo? Hoje tem tutorial para tudo, realmente. Exato. Então, queria passar para a Alessandra agora para ela falar um pouquinho sobre matemática, alguns recursos específicos que ela vai trazer para a gente. Vou tirar minha tela. Ok. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Você está vendo minha tela? Tá vendo, Léo? Sim, estou vendo. O pessoal deve estar... Tem um delayzinho, mas o pessoal já deve estar conseguindo ver, né? Pode seguir. Então, pessoal, vou pular aqui essa primeira parte. O Léo já falou um pouco do Instituto, né? Do que vai ser o curso. E antes de pular especificamente para algumas ferramentas, alguns recursos que a gente pode utilizar, eu trouxe aqui algumas questões só para a gente refletir um pouquinho, né, sobre elas, e aí a gente vai para essa parte mais prática. Mas a ideia é, quando a gente pensa em tecnologias digitais no ensino de matemática, já há um tempo que a gente vem discutindo, que a gente vem, né, pensando em como utilizar essas tecnologias no ensino de uma forma geral. Mas eu acho que quando a gente fala de matemática, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. E aí a gente pensa, e não só nós professores, os gestores, eu acho que os próprios estudantes, os próprios pais pensam, é possível mesmo ensinar matemática online, remotamente? É possível ensinar matemática usando tecnologias digitais? Será, gente, que é possível? É possível fazer matemática? Né? Os professores de matemática conhecem bem essa expressão. Será que a gente consegue fazer matemática em aulas nesse formato? Por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora, por videoconferência, e utilizando algumas tecnologias, né, digitais? E aí, para os nossos estudantes, será que é possível aprender, então, a matemática utilizando essas tecnologias? Então, eu acredito que sim, é possível ensinar, é possível fazer matemática, é possível aprender matemática usando as tecnologias, sim. E aí o Léo trouxe várias reflexões que são importantes. Por quê? Não é simplesmente pegar, né, aquele conteúdo de matemática, aquelas atividades que a gente já utilizava no nosso, nas nossas aulas presenciais e levar, né, para videoconferência ou enviar para os alunos. A gente precisa pensar numa certa adaptação. Então, qual é o recurso que eu vou usar? Será que essa atividade, será que essa proposta que eu criei, ela está adaptada mesmo para essa tecnologia? Então, é isso que a gente precisa pensar bastante. E aí, se a gente conseguir fazer esse trabalho, eu acho que é possível todas essas coisas, o ensinar, o aprender e o fazer, né? Matemática. Aí eu trouxe aqui também o que eu acho que a gente deve considerar, então, para responder algumas daquelas perguntas, né? Então, por exemplo, que o uso eficaz das tecnologias ele é impulsionado pelos objetivos de aprendizagem e não especificamente pela tecnologia. Então, o Léo também trouxe bastante isso. O que é importante no momento em que eu preparo uma aula? É importante para o professor saber quais são os objetivos de ensino, com certeza, mas é primordial que a gente estabeleça os objetivos de aprendizagem. E aí é o que o Léo disse, né? Uma coisa que a gente gosta bastante para escrever os objetivos de aprendizagem é pensar, ao final dessa aula, desse curso, o que meu aluno deve ser capaz de fazer ou de saber. Né? E aí eu estabeleço muito bem esses objetivos. E que isso também fique claro para o nosso aluno. E aí, depois que eu sei quais são os meus objetivos, é que eu vou pensar, né? Como é que eu vou avaliar que aquele objetivo ele foi alcançado, e isso é muito importante, porque isso é uma parte primordial também no planejamento, uma vez que o objetivo está estabelecido, como é que a gente vai saber que aquele objetivo foi alcançado? Né? Às vezes isso não é fácil nem presencialmente, então a gente vai ter que pensar para esse formato online também, como é que a gente vai colher essas evidências de aprendizagem, como é que a gente vai realmente saber se o objetivo foi alcançado. E aí isso faz parte do que a gente chama de avaliação, que a gente vai discutir um pouco mais no próximo encontro que a gente vai ter na sexta-feira que vem, tá? Hoje eu vou ficar um pouco mais presa aqui essa ideia dos objetivos e das atividades que a gente pode trabalhar com esses alunos remotamente. Então, a tecnologia,
né, a metodologia, a atividade, ela vai vir depois que tiver claro para mim os objetivos e depois que eu pensar como é que eu vou avaliar se aqueles objetivos foram alcançados, né? Outra coisa que a gente deve considerar é que, para apoiar a aprendizagem dos estudantes, a tecnologia deve ajudar esse estudante a entender e a visualizar diferentes representações da matemática. Então, quando a gente fala em diferentes representações da matemática, é pensar que a gente tem, né, a representação visual, representação geométrica, a gente pode trabalhar com diagrama, a gente pode trabalhar com a álgebra. Então, é pensar o que tem disponível, né, de recurso digital para trabalhar essas diferentes visualizações, essas diferentes representações. Então, às vezes, um aluno ele tem um pouco mais de dificuldade num tipo de representação, mas ele tem mais facilidade na outra, e quando ele consegue visualizar, né, a mesma coisa de duas formas diferentes, e ali, às vezes, na representação geométrica, na representação algébrica, isso pode ser um ganho muito grande. Então, na minha opinião, né, o trabalho que eu tenho feito com tecnologia digital me mostra que quando eu consigo realmente mostrar para o meu aluno, olha, isso que a gente está fazendo também é isso aqui, que seja uma figura, que seja um gráfico, que seja uma planilha, que seja que tem uma representação diferente de só aquela, né, que a gente está acostumado, às vezes, no livro didático ali. Então, eu acho que esse é um ganho grande mesmo de alguns recursos, é mostrar algumas possibilidades diferentes e que ele pode manusear. Então, o bacana da tecnologia é que o aluno ele pode interagir, né, com a tecnologia, ele pode mudar uma coisa ou outra para ver o que vai acontecer. Se eu mudar esse número aqui, o que acontece? E, às vezes, é difícil fazer isso em sala de aula. Então, vamos pensar em função, por exemplo. Quando a gente está trabalhando com as funções e a gente vai construir um gráfico, às vezes a gente quer explorar com o nosso aluno tudo que vai acontecer com o gráfico daquela função quando a gente mudar determinados valores, determinados coeficientes. E aí, quantos gráficos a gente vai ter que construir juntos para que ele perceba o que está acontecendo de diferente em cada um deles e o tempo que isso vai gastar, porque às vezes só falar fica muito vago para o aluno. E quando a gente trabalha com alguns recursos, a gente faz isso de uma forma muito rápida. E aí, rapidamente, ele consegue perceber o que acontece na variação dos gráficos quando se muda uma coisa ou outra. E o próprio aluno pode fazer essa investigação. Então, ele vai lá e muda, e aí a gente pode colocar o aluno para pensar por que mudar esse valor fez com que acontecesse isso. Ou propriedades de figuras geométricas também, se a gente faz alguma mudança, que seja na angulação, que seja no tamanho dos lados, o que acontece? Por que isso acontece? Então, eu acho que é um trabalho muito dinâmico. Coisa que a gente deve considerar é que a atividade planejada deve ser adequada à tecnologia escolhida. Então, né, claro que, nesse momento, se a gente está começando a ter um primeiro contato aí com as possibilidades de recurso, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas como é que eu vou aprender, como é que eu vou conseguir trabalhar com tantos recursos diferentes de uma vez só? Aí é o que o Léo disse, você tem que ver o que realmente te deixa mais confortável, né, em qual você pode investir mais e pensar, essa tecnologia que eu consigo utilizar aqui, essa atividade que eu vou levar, ela está adequada a essa tecnologia? Ou como é que eu posso fazer essa adequação? Para que também não fique só a tecnologia pela tecnologia, né? Ou só o conteúdo pelo conteúdo também. Então, a gente precisa fazer essa combinação e ficar um pouco tranquilo, sem achar que a gente tem que aprender todos de uma vez só, né? A gente tem que ver realmente aquela que deixa a gente mais confortável e pesquisar, investigar, e aí a gente vai mandar bastante material para vocês em relação a isso. Bem, vou, então, só aproveitar aqui, Ale, trazer Diga, umas Léo. questões que chegaram, tá? Primeiro, se esses vídeos, né, se esses materiais vão estar disponíveis. Sim, vai estar disponível aqui na página do Instituto, no YouTube, esse vídeo. Então, vocês podem se inscrever aqui, que aí depois vocês conseguem ver esse e outros vídeos. Além disso, a gente deve mandar esse vídeo de hoje por e-mail para vocês, tá bom? A Giane perguntou, Ali, sobre correções, como que eu posso adaptar? Então,
Vou mostrar um recurso assim, não sei exatamente se a Giane estava pensando nas correções no momento assíncrono, em que ela recebeu alguma atividade e precisa corrigir, ou se ela está falando disso no momento síncrono, né? Então, a gente vai realizar uma aula, né, online, síncrona, então os alunos estão junto com a gente. Como é que a gente pode fazer uma correção? Como é que a gente pode tirar dúvida? Vou te mostrar daqui a pouquinho um recurso bem simples, Giane, que a gente pode utilizar, e acho que também vai de encontro com o que acho que a Cláudia tinha comentado sobre o quadro. Às vezes a gente precisa desse recurso, precisa escrever alguma coisa, precisa fazer uma conta com eles, precisa mostrar alguma coisa. Como é que a gente faz? Só um minutinho que eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, gente. Legal. Vou só fazer uma complementação. A Alessandra vai mostrar um recurso síncrono. E uma coisa que eu fui descobrindo com a prática do assíncrono, que aí tem a ver com o meu perfil, tá? Tem que ver quem se adequa a isso ou não, é no WhatsApp. Quando a gente já tem grupo de WhatsApp com aluno, a gente tem o número deles, eu acho muito mais rápido e além você gravar um áudio para o aluno do que você fazer a correção toda por escrito e dar um jeito de enviar. Então, às vezes o que eu pego é a atividade que o aluno me enviou e eu gravo um áudio. Olhando para a atividade, eu vou explicando para ele o que está legal, o que podia ser melhor, algum ponto, né, de atenção. É muito rápido de dar o feedback para os alunos dessa maneira. E eficiente, e eles gostam, né? Também faço isso, Léo. Peço para ele falar o que ele pensou, mandar um áudio também falando o que ele pensou, onde foi a dúvida, né? Então, conversa um pouco também, mandando essa explicação. Mas eu fico pensando que, às vezes, quando está aqui acontecendo, a gente precisa mesmo fazer alguma coisa, né? E aí, o professor de matemática, que tem, né, muitos números, às vezes vai fazer aquilo no Word, é possível? É possível, mas às vezes gasta muito tempo, né, para conseguir colocar todos os símbolos, né? Tem essa questão da simbologia na matemática. E aí eu vou mostrar para vocês um recurso que é rapidinho. Legal. O Sérgio Machado comentou aqui que tem observado que os alunos que demonstravam pouco interesse na sala de aula presencial estão mais ligados e participativos agora na distância. Interessante isso. Tem a ver com o perfil individual mesmo, né? Tem pessoas que se dão muito bem com a distância e até participam mais. Às vezes tem até uma timidez dentro de sala de aula e que numa distância, né, não tendo que falar ao vivo ali, a pessoa manda o áudio, ou digita a questão, faz o comentário. Para algumas pessoas é mais fácil estar no online. Para outras não, né? Para outras é mais difícil. Então, perfis individuais mesmo dos alunos. Teve uma pergunta aqui sobre podcast, como gravar podcast. Gente, super fácil, celular. Se você já tiver um gravador de áudio, usa ele, se não baixa na loja de aplicativos, é só gravar mesmo, falando naturalmente, podia estar gravando agora um podcast sobre isso que a gente está fazendo, fica salvo o arquivo de áudio, é leve e envia. E uma última aqui para a gente continuar, como que os alunos podem mandar os vídeos, se eles fizerem vídeos como atividades. Se você tiver o WhatsApp com o aluno, no WhatsApp mesmo, se você usar algum ambiente tipo o Google Classroom, ele faz o upload lá no Google Classroom. Isso. Pode seguir. Aqui eu coloquei algumas conclusões, então, assim, algumas conclusões que eu chego, né, pensando em tudo que eu já estudei, todas as experiências que eu vivi, estou vivendo com este modelo, né? Então, é que o ensino remoto, para ser eficaz, realmente ele precisa de uma combinação de aprendizado síncrono e assíncrono, que é algo também que o Léo já trouxe nas discussões dele. Então, é importante que a gente pense, né, como é que eles vão ter acesso a esse material para estudar, como é que eles vão ter acesso às instruções, e a gente vai fazer isso assincronamente. Mas também é importante esse momento online, que a gente está olhando para eles, que a gente está conversando, que a gente está tirando dúvidas, que a gente está interagindo, né? Como diz o Léo, a gente acredita realmente que o aprendizado ele é muito potencializado na interação, então esse momento síncrono também é importante. Então a gente precisa pensar nesses dois momentos, quando possível, né? Por fim, né, então o segredo é considerar, e o Léo falou muito sobre isso também, os pontos fortes de cada abordagem, né? Então, o que você acredita, o interesse e o conhecimento que os seus alunos já estão levando ali, isso para qualquer disciplina e para matemática também, qual que é o interesse? O que eles podem contribuir,
né? Como é que eu posso realmente fazer com que eles participem da aula? E os seus próprios pontos fortes como educador. Então, com o que você se sente mais confortável, né? O que é possível ser feito também? Então, no ensino remoto, o estudante realmente é o protagonista do seu processo de aprendizagem. Por que eu coloquei isso como uma conclusão? A gente fala muito isso, né? O aluno tem que ser o centro, o aluno tem que ser o protagonista. Mas como fazer isso? E aí, eu acho que fica mais claro ainda, né? Numa aula através de videoconferência, que não dá simplesmente para a gente ficar falando. Se realmente a gente não abre um espaço para o aluno participar e falar, aquilo ali eles vão ficar com a câmera fechada o tempo todo, eles vão sair dali, eles vão... Quer dizer, e aí fica aquela palestra, né? E aí fica mais difícil ainda do que é presencialmente, que eu estou olhando no olho, que às vezes eu posso, né, ter uma facilidade ali para interação. Se eu levo a mesma aula do presencial para o online, sem pensar um pouco nisso, sem fazer algumas adaptações, é muito difícil que realmente seja eficaz. Então, eu preciso que o aluno participe. E para que ele participe, eu preciso pensar na discussão, na atividade, no que eu vou levar, na experiência de aprendizagem que eu vou levar para aquele momento síncrono ali. E aí, eu acredito que a chave é aprender à medida que a gente avança e melhorar ao longo do tempo. Então, vou começar a fazer isso. Então, o que é possível? Vou gravar um podcast, um vídeo, vou fazer uma primeira aula síncrona e vou usar aqui só um compartilhamento de tela, vou fazer mesmo uma atividade no papel e vou compartilhar, né, a foto dessa atividade para explicar. Tudo bem, né? Então, a gente vai avançando. À medida que você vai fazendo aquilo, você vai se sentindo mais confortável, você também vai pesquisar, vai interagir um pouco mais com aquele recurso que você vai utilizar, e aí você vai melhorando ao longo do tempo. Então, assim, a primeira que eu fiz na vida, também fiquei super nervosa, preocupada. As próximas vão ficando um pouco mais simples e eu vou aprendendo a utilizar o recurso mais eficazmente, né? Então, gente, não fiquem aí arrancando os cabelos, achando que de hoje para amanhã a gente tem que fazer tudo perfeito e tem que conhecer todos os recursos disponíveis, porque isso não é possível e só vai fazer com que a gente fique muito angustiado mesmo, né? E aí, voltando então para a questão da matemática, porque isso aqui, né, funciona de uma maneira geral para todas as disciplinas, pensar nessas adaptações, pensar nesses momentos. Mas o que a gente pode usar então para ensinar e para que eles aprendam matemática? O que eu tenho feito muito? Primeiro, compartilhamento de documentos e de tela. Isso que a gente está fazendo aqui agora, compartilhando essa apresentação. Se no primeiro momento a gente fica mais confortável com isso, eu posso fazer os exercícios antes, por exemplo, se for uma aula de exercício, se for uma aula de resolução de problemas, compartilhar a minha tela e ir discutindo com os alunos. Eu posso, inclusive, ir marcando, olha, eu posso vir aqui e marcando determinadas coisas, lá, ó, documentos, posso escrever algumas coisas aqui na tela, simplesmente clicando aqui nesse Annotate do Zoom. A gente está usando o Zoom aqui para videoconferência. E a gente consegue fazer algumas marcações na nossa própria apresentação, grifar algumas coisas, fazer algumas discussões. Além disso, né, vamos supor a professora que falou do quadro, que eu precise fazer uma atividade com eles. Se aparecer uma dúvida, eu quero escrever isso aqui, porque usar o Word e ficar colocando a simbologia é muito complicado. Então, a gente pode ver aqui nesse New Share do próprio Zoom, né? E aqui o Whiteboard, que é o quadro branco deles. Compartilho a tela, tá aqui meu quadro branco. E aqui eu posso, né, fazer, então, 2x mais 5. Aqui eu estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Não fica maravilhoso, mas eu consigo ir discutindo passo a passo aqui algum exercício, alguma situação que eu precise escrever. Quem tem aquelas canetinhas também, aquele computador já que escreve, melhora um pouquinho, né, na escrita, mas é possível fazer isso até compartilhando o próprio Paint, né? Você consegue compartilhar o próprio Paint e fazer um quadro, improvisar um quadro branco aqui. Depois, é possível também vir aqui nessa barra de ferramentas, aqui no Save, eu consigo salvar o que a gente fez aqui no quadro branco e enviar para os alunos depois. Então, também é possível salvar e enviar para os alunos, ok? Vou parar de compartilhar aqui o quadro para voltar aqui para a nossa apresentação. Então, compartilhamento, né, de tela é algo que eu uso muito. Então, para compartilhar apresentação, planilha. Também uso para construções coletivas. Então, por exemplo, a gente pode criar um documento, né?
Então, eu quero escutar dos meus alunos o que eles entenderam, o que eles sabem sobre determinado conteúdo de matemática. Posso fazer isso no início, né, de um conteúdo, posso fazer isso no final, no meio, para saber como é que está o entendimento deles. E aí eu compartilho com eles, criando um documento no Google e envio o link para eles, se for possível, né, Léo? A gente está pensando aqui na internet, no momento síncrono, e pode ser no assíncrono também. Envio o documento, todo mundo tem acesso àquele documento e pode registrar ali, né? Escrevendo, por exemplo, um parágrafo sobre o que ele entendeu daquele conteúdo, ou se for para uma resolução de problema, ele pode colocar lá a opinião dele, o que ele acha que pode ser feito, o que tem que ser levado em consideração. E aí todo mundo vai ver tudo que todo mundo estiver escrevendo. Então, né, isso tem que ver também qual é a idade, conversar um pouco com eles para que realmente eles entendam que tipo de informação que eles vão registrar nesse conteúdo. Tudo isso, essas instruções, tudo isso tem que ser muito claro, mas é possível, então, compartilhar esses documentos e fazer uma construção coletiva. Outra construção também que eu gosto de fazer, quando a gente pensa, a gente tem, às vezes a gente acha que a teoria na matemática, muitas pessoas, né, gente, nós como matemáticos, professores de matemática, sabemos que não. Mas às vezes a pessoa acha que é só resolver exercício e não tem teoria. Não, a gente precisa que muita coisa da teoria fique clara para que ele consiga realmente resolver os problemas e fazer algumas atividades. Então, por exemplo, construção de mapa mental, também compartilhando, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Peraí. De algo também que eu gosto de utilizar bastante. Vocês estão vendo minha tela? Léo, você está vendo minha tela? Sim. Tá. Tem como a gente colocar no nosso Google Drive outras ferramentas, né, que não estão presentes lá. Então, por exemplo, eu pesquisei uma para a construção de mapa mental. Então, eu encontrei, consegui anexar isso ao meu Google Drive e aqui a gente constrói, ó. Então, por exemplo, educação... Não, Alessandra, a gente está vendo a tela do PowerPoint, tá? A tela do PowerPoint? Ah, então, peraí, deixa eu... E agora, tá vendo a do agora mapa? Sim, agora sim. Então, chama aqui, matemática, chama o nome, peraí que eu vou mostrar de novo para vocês aqui como é que eu encontro isso aqui, olha. Salvei lá no meu Google Drive. Qual tela você está vendo, Léo? Estava no seu e-mail. Isso, então aqui, ó, entro aqui no Google, isso. Entro lá no Google Drive. E no Google Drive, eu venho aqui, olha, para encontrar esse recurso. Eu tenho que salvar isso lá primeiro, né? Então, eu venho aqui no My Drive, que está carregando. Aí eu tenho aqui mais. Aí eu tenho aqui, olha, Mind Map 2.0. Clico, ele abre. Eu posso compartilhar essa tela. Então, share ali. Vou compartilhar, eu mando o link para os meus alunos e a gente vai construir coletivamente, por exemplo, um mapa que pode ser de algum conteúdo para fechamento, para que fique claro realmente se eles estão compreendendo algo. Então, eu escrevo ali, educação matemática. E aí a gente pode ir acrescentando aqui coletivamente, eles vão escrevendo, né? Vou aumentar aqui a letra para vocês, ó. E a gente vai escrevendo coletivamente. E aí é importante trabalhar a argumentação. Eu peço, por exemplo, para cada um deles explicar, se for no momento síncrono, por que eles estão relacionando a uma determinada palavra à educação matemática. Então, eles argumentam, a gente discute. É bem bacana também trabalhar com isso. Então, aqui é para trabalhar uma parte mais teórica, né, da matemática e de conceitos. Eu trouxe aqui como outras possibilidades, por exemplo, o GeoGebra, o Implot, Photomatch, Socrative, Kahoot e tem várias outras.
né? Talvez o GeoGebra e o Implot seja muito conhecido aí da maioria dos professores. O que eu posso trabalhar de matemática com o GeoGebra? Posso trabalhar figuras geométricas, posso trabalhar gráficos e com o Implot também. E se for no momento síncrono, né? Então o pessoal que trabalha com 8º ano, 9º ano, eu vou lá, por exemplo, vou no Implot, ó, compartilhar na tela do Implot. Então o Implot serve para a gente trabalhar com gráficos, por exemplo. Então, eu venho lá, baixo o Implot no meu computador, pode ser no telefone também. Isso vai para vocês por e-mail, tá? Alguns tutoriais de como trabalhar com cada um desses recursos, como fazer o download. Mas eu vou lá na equação explícita, por exemplo, e escrevo lá que eu quero fazer o gráfico da função x ao quadrado mais 3. Não apareceu aqui para vocês, eu tenho que diminuir minha tela, peraí. Olha lá, a minha parábola. Quero fazer alguma modificação, quero mudar. Então, vem aqui, coloco uma outra. X menos 3. Que eu errei, menos ali. Isso, x menos 3. Olha lá a nossa reta. Então, posso pensar numa atividade que eu consiga utilizar essa visualização gráfica e que meu aluno também, né, dependendo da possibilidade, se ele tiver internet disponível, ele pode baixar também o programa ou pode utilizar mesmo o Implot online. Tem como encontrar lá o Implot online. Você não precisa nem baixar o programa, você consegue utilizar na própria internet, trabalhar com recursos gráficos. Também é possível fazer isso, né, no GeoGebra. E um muito legal também, vou parar de compartilhar aqui do Implot, para compartilhar com vocês, deixa eu abrir aqui. Tá vendo minha apresentação, Léo? Só para confirmar. Sim, sim. Isso. Então, peraí. Só um minutinho. Estou abrindo aqui o carro. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui um que é muito legal, né, que eu gosto muito e que os alunos também gostam bastante desse, que é o Kahoot, né, Kahoot. Léo, tá vendo a página do Kahoot? Sim, sim. Então, a gente pode baixar o Kahoot. E aí, o Kahoot ele é uma plataforma que trabalha, por exemplo, com gamificação. Por quê? Porque tem tempo, então pode ser uma disputa, né, entre os próprios estudantes. Então, no momento síncrono, eu consigo fazer isso. A aula está aqui acontecendo e a gente vai fazer uma atividade, por exemplo, no Kahoot, em que os alunos fazem. Pode ser com o computador, mas é mais fácil, às vezes, com o próprio celular. Eles baixam o aplicativo do Kahoot. E aí, o que a gente faz para criar, por exemplo, uma atividade? Então, eu estou aqui no computador. Tá aqui, ó, cria um novo Kahoot, né? Tem várias possibilidades, mas aí eu acho que o mais fácil é a gente fazer aqui agora, por exemplo, um questionário. Tá pensando aqui, ó, a internet de baixa qualidade, né, Léo? Então, aqui, ó, criar. E aí, clique para começar. Então, a gente vai escrever a nossa questão, por exemplo. A gente tá trabalhando com geometria. Quantos lados tem um triângulo? Essa é a minha pergunta. Eu posso determinar aqui o tempo que eles vão ter para responder essa pergunta. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos? Vou colocar aqui 30 segundos. Né? Aqui eu posso colocar uma imagem, posso colocar um vídeo, posso usar uma imagem tanto do computador quanto da internet, mas quando a gente dá pouco tempo, colocar a imagem é complicado, porque até que eles prestem atenção na imagem para responder, aí eles precisam de um pouco mais de tempo. O maior espaço que tem aqui são 240 segundos, então também tem que fazer uma questão que seja própria para pouco tempo, né? Porque é o que eles vão ter. Aqui são os pontos, né? Que essa questão aqui vai valer, e aqui são as respostas. Então, a gente coloca lá 1, 2, 3, e na resposta correta, a gente marca aqui, ó,
Estou marcando que essa é a resposta correta, porque na hora que eles forem fazer, na hora que eles marcarem, eles já sabem se eles acertaram ou não. E 4. E posso criar várias. Então, eu venho aqui, ó, adicionar pergunta, e vou criando quantas perguntas eu quiser. Depois disso, eu venho aqui em cima no feito. Tá aqui, dou um título para essa atividade, vou chamar de teste. Posso fazer uma descrição também, e os alunos eles vão ver isso, então vou colocar aqui, hashtag teste rápido. Né? Continuar. Salvei ali o meu questionário, a atividade que eu preparei. E, feito isso, os alunos já estão com o aplicativo baixado no celular, esperando para fazer atividade, porque a atividade eu fiz, né, antes de ir para a aula. Chegou aqui, eu, professor, no toque, e aqui, teacher, então, para classes virtuais. Então, aqui, gera, e isso está no tutorial, tá, gente? Só para vocês verem como funciona aqui rapidamente, mas está no tutorial. Vou pegar o clássico, que é cada um fazendo o seu, né? Porque está cada um na sua casa, fazendo o seu lá no telefone. E aí, eu preciso mandar para os alunos este... Deixa eu abaixar aqui. Preciso mandar este número para eles. Eles vão colocar este número no Kahoot deles, e aí a gente vai começar. Aqui eu não vou conseguir simular para vocês o que acontece, porque tem que ter pelo menos uma pessoa participando. Mas na hora que entrar aqui os jogadores, eu posso entrar no meu aqui só para mostrar o que vai acontecer para vocês. Ó. Então ele entrou no telefone, tem lá, entrar com PIN. Ele coloca esse número, vou colocar no meu aqui só para conseguir mudar essa tela. 4956294. Entre, pede para colocar o nome. Aí você pede para o aluno colocar nome, não apelido, senão depois você não sabe quem é quem. Dou um ok. Aqui, olha, apareceu aqui, ó, Ale, um jogador. Aí o professor da tela dele começa. Aí isso aparece na tela do professor com a pergunta. Tá lá, quantos lados tem um triângulo? Isso aparece, né, na tela que eu estou compartilhando. Tem as respostas, o aluno vai olhar aqui, 3. Aí ele aperta, acertou. Então, o Kahoot, ele mede essa rapidez também nas respostas. Então, mesmo que várias pessoas acertem, aquela que respondeu mais rápido, ela ganha mais pontos, né? E aí a gente consegue fazer isso para todas as questões que a gente tiver colocado, e a gente consegue ver relatório, mostrando quanto cada um acertou, quem foi mais rápido, gera esse relatório para a gente aqui, ó. Tá vendo, ó? 100% correta, qual era a questão. Aqui só tem eu jogando, aí vocês não estão vendo muita coisa. Ale, só vou ter que te interromper, eu acho que deu para ver bem, é só por causa do horário, que já está dando 10h30. Ok, estou saindo aqui, Léo, vou parar de compartilhar. Mas, gente, vocês vão receber também um tutorial do Kahoot e de outras ferramentas que a Alessandra falou, tá? Então, a gente já vai caminhando para finalizar. Queria agradecer muito todos esses recursos. A Alessandra mostrou vários. E aí, gente, lembrando, tem recursos que vão ter relação com a realidade de alguns professores que estão aqui. E esses mesmos recursos podem não ter relação com a realidade de outros. Então, a gente está mostrando vários, porque aí cabe, né, a cada professor, cada professora, pensar na sua realidade, nos seus alunos, na sua turma, em si mesmo, no que eu dou conta de usar, no que não. O importante é que a gente faça escolhas, que a gente não deixe de pensar em quais são os recursos que são possíveis da gente utilizar, porque também a gente não pode ficar sem fazer nada, né, sem utilizar nenhum recurso. A gente recebeu aqui alguns comentários de algumas pessoas falando de que bacana, está sendo muito interessante. Olha, a Rosélia, estou gostando muito dessa live, acrescentando conhecimento para melhorar nossa prática. A Márcia Alves falando que são excelentes os recursos, que ela está encantada, que agradece muito a nossa contribuição, mas algumas pessoas falando também que, olha, eu não consigo usar esse recurso porque eu não tenho internet, meus alunos não têm internet. Então, é aquela questão, olha, esse curso ele é realmente para aprendizagem online, então é partindo do pressuposto de que existe internet. Para quem não tiver acesso à internet,
são outras decisões da secretaria mesmo, e que tem que pensar em como trabalhar com esses alunos da zona rural, de que não vão ter internet. Aí não é o online, né, que é o que a gente está fazendo, né, do presencial para o online. Sem o online é outra estratégia, não é aqui o que a gente está conversando mesmo. E, entretanto, a gente pode trabalhar no online com boas conexões ou com conexões de mais baixa qualidade. Então, a gente vai poder trabalhar com síncrono ou só com assíncrono. Tem ao vivo? Não tem. Eu vou poder mandar vídeo ou só áudio, que é mais fácil de baixar, né? Tem um tamanho menor de arquivo. Então, se há internet para os alunos e para os professores, a gente consegue trabalhar com o que a gente fala nesse vídeo. Se não tiver internet, aí é uma outra questão, aí é um outro tipo de modelo, não é esse do curso, tá? Deixa só esclarecer isso para a gente alinhar expectativas. Alessandra, tem comentário? Eu agradeço, né? Peço desculpa pela falação, né, Léo? Gente, todo mundo mandando eu parar de falar, tá? Tô brincando. É porque é muita coisa bacana que a gente quer compartilhar, mas fiquem tranquilos aqui, eu li alguns comentários, que vocês vão receber todo esse material e toda uma possibilidade de estudos aí com sugestões de links, de leituras. E eu espero encontrar com vocês na sexta-feira que vem, para a gente continuar e falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Então, beleza, a gente faz tudo isso, mas como é que a gente vai ter certeza que os nossos objetivos foram alcançados? Isso também é muito importante. E é isso, muito obrigada, né, pela presença, né, Léo, até aqui, espero ter contribuído, tá? Muito obrigada. Então, também queria agradecer e falar que, olha, a gente está dando esse curso introdutório a vocês, mas sigam aqui tanto o nosso YouTube, quanto o Instagram e o Facebook do Instituto Ânima. Quem tiver LinkedIn também, a gente tem perfil lá, porque vocês vão ver outros cursos e vão ver também, a gente está fazendo outros webinários que estão fora desse curso aqui, mas vocês vão então ter oportunidade de ter outras discussões, entender alguns outros recursos também nessas outras iniciativas que a gente está fazendo. Então, amanhã a gente envia materiais para vocês estudarem em casa. Sexta-feira, a Alessandra e Fernanda encontram com vocês aqui no webinário. Bons estudos e até a próxima. Beijo.